Maria voltou à vila depois de anos, como uma tentativa de encerrar capítulos que pareciam se repetir em sua mente toda noite, como um filme doloroso. Cada rua, cada paisagem parecia carregar ecos dos dias felizes que passara ali com Samuel, antes da traição. Quando avistou a pracinha onde riam juntos e trocavam promessas, sentiu o peso de tudo o que fora e do que nunca mais seria. Ela havia aprendido a amar sua própria companhia após o término, aprendeu a fortalecer-se diante das lembranças e a cultivar uma versão de si mesma que não dependia mais de ninguém para se sentir inteira. Ainda assim, ela sabia que algumas feridas permaneciam lá no fundo, cicatrizadas apenas pela metade. Naquela mesma vila, Samuel chegou como se fosse guiado por algo inevitável, como se algo o chamasse de volta para onde tudo começara. Ele sentia que havia perdido sua essência ao perder Maria. A traição não fora premeditada, mas nascera de uma fraqueza que ele nunca conseguira compreender completamente. O que ele sabia, no entanto, era que Camila, sua antiga namorada, havia surgido em sua vida exatamente quando ele estava mais vulnerável, conseguindo romper o amor que ele e Maria tinham construído com tanto cuidado. O primeiro encontro entre eles aconteceu de maneira quase surreal. Maria estava em uma padaria familiar, sentindo o aroma do pão recém-assado que tanto a lembrava de seus momentos tranquilos na vila, quando ouviu a voz de Samuel ao fundo. Uma onda de emoções a atingiu, mas ela respirou fundo, virou-se e o viu parado ali, os olhos tão chocados quanto os dela. Maria, Samuel mal conseguiu dizer, mas o nome dela soou como uma confissão, como um pedido de desculpas que ficou anos guardado. Ela apenas o observou, mantendo o olhar firme, sem dizer nada. A presença de Samuel era, ao mesmo tempo, um sofrimento e um teste para o que ela se tornara desde a separação. Ele tentou se aproximar, mas Maria desviou o olhar e saiu. Porém, ao cruzar a porta, percebeu que talvez fugir não fosse o suficiente para resolver o que carregava dentro de si. Nos dias seguintes, eles se cruzaram várias vezes pela vila. Era inevitável, aquela vila era um espaço pequeno, cheio de recantos que guardavam memórias. Samuel percebeu que precisava dizer algo, qualquer coisa que o ajudasse a colocar para fora o peso de suas escolhas. Ele a abordou no ponto mais alto da vila, onde havia uma vista deslumbrante do pôr do sol, o mesmo ponto onde ele, anos antes, a pedir em casamento. Maria, eu sei que eu destruí tudo, mas não suporto a ideia de você me odiar pelo resto da vida. Ela suspirou, segurando as lágrimas. Sabia que aquelas palavras talvez fossem sinceras, mas não podiam consertar o que estava quebrado. Samuel, você fez uma escolha que acabou com todos os sonhos que eu tinha ao seu lado. Foi como se tivesse-me traído 2 vezes, não apenas ao me enganar, mas ao abrir as portas para uma pessoa que eu já havia aprendido a temer. Camila nos destruiu quando éramos jovens, e mesmo sabendo disso, você deixou-nos destruir de novo. As palavras saíram dela com mais frieza do que esperava. Samuel, visivelmente abalado, apenas concordou com a cabeça, como quem reconhece o erro mais doloroso de sua vida. Certa tarde, Samuel procurou Maria novamente, levando consigo uma caixa de cartas que ela escrevera para ele nos anos em que estiveram juntos. Guardava cada linha como um tesouro, mas, naquele momento, percebeu que talvez estivesse apenas se agarrando ao que jamais poderia ter de volta. Eu guardo essas cartas para lembrar que houve um tempo em que eu era alguém melhor. Alguém que merecia o amor que você me deu. Mas, Maria, eu sei que não mereço mais seu perdão. Ela ficou em silêncio, sentindo cada palavra entrar fundo em seu coração. Por um momento, imaginou Samuel do passado, aquele que realmente acreditava ser o amor da sua vida, e o comparou ao homem ali na sua frente, tão quebrado quanto ela. Você pode não merecer, Samuel, mas talvez eu mereça me libertar de tudo isso. Com essas palavras, Maria decidiu confrontar os fantasmas do passado. Deixou que ele compartilhasse suas vulnerabilidades, suas justificativas, e, aos poucos, começou a ver que por trás de cada decisão errada, havia também uma pessoa que um dia amou verdadeiramente. Esse pensamento não a fez esquecer, mas a fez ver que o perdão talvez fosse a chave para sua própria cura. Na última noite, eles decidiram caminhar até a casa onde viveram juntos o aniversário dela, anos antes. Samuel tentou pegar sua mão, mas ela recuou, ainda incerta. Ele entendeu, respeitou, e juntos ficaram em silêncio, observando a vila de onde tantas lembranças boas e ruins se originaram. Maria, eu sei que nada pode mudar o que fiz, mas se algum dia você puder lembrar de nós sem essa dor, então talvez eu tenha feito algo certo. Com os olhos lacrimejantes, Maria sorriu levemente e disse: Eu já comecei a lembrar de nós assim. Talvez, um dia, eu consiga me lembrar sem a mágoa. Porque, no fundo, sei que parte de mim sempre quis que você fosse o amor da minha vida. Eles se despediram ali, sem promessas de reencontro. Ambos sabiam que haviam encerrado um ciclo. Samuel partiu com uma pequena esperança que um dia reconquistaria o amor de sua vida, e Maria sentiu que, finalmente, tinha espaço para um futuro livre das sombras do passado. O perdão pode ser uma ferramenta poderosa de libertação, mas ele não precisa significar reconciliação ou esquecimento.
Às vezes, a verdadeira cura vem do entendimento e da aceitação das próprias feridas, sem a necessidade de reatar o que foi perdido. Diante de uma traição, é possível encontrar força em si mesmo para seguir em frente e se desprender do que não nos faz mais bem. O reencontro entre Maria e Samuel mostra que o perdão é um processo interno, que se dá menos para quem cometeu o erro e mais para libertar quem foi ferido da mágoa acumulada ao longo do tempo. Amar alguém pode não ser o suficiente para superar certas dores, mas, mesmo assim, podemos aprender com elas, criando novos caminhos e abrindo espaço para uma nova paz e felicidade.